Pronto, gente, vamos lá agora fazer alguns exercícios, algumas questões, resolver algumas questões para entender melhor esses primeiros casos. Ao todo, durante todo esse assunto, durante todo esse conteúdo, nós vamos trabalhar 12 a 13 casos, as 12 a 13 aplicações das leis de Newton. Nessa aula de agora, nós trabalhamos apenas dois casos, duas aplicações, força-peso e força normal. Então, gente, é o momento do aluno aproveitar a oportunidade. Essas primeiras aplicações são as aplicações mais simples, mais básicas desse conteúdo. Então, vamos para o exercício. Primeiro exercício. Então, tá aí, gente. Mais uma vez, independente do enunciado aqui, eu vou resumir a situação e a gente vai pegar os valores. Então, a situação diz o seguinte. Supondo um astronauta. Então, tá lá, um astronauta. E esse astronauta, a massa dele é de 70 quilogramas. 70 quilogramas. Lembrando, mais uma vez, força é igual ao quê? Massa vezes aceleração. Então, sempre está atento a isso, né? Ah, professor, dinâmica, sempre vamos estar trabalhando com força. Então, a formulazinha da força é F igual a MA. Então, vamos lá. O enunciado da questão diz o seguinte. Um determinado astronauta, a massa dele é de aproximadamente 70 quilogramas. É a massa, como se o camarada fosse lá na farmácia, na balança, e fosse medir a sua massa. E observe, isso é massa, não é peso. Porque peso é uma força. Peso é uma força. Ah, professor, 70 quilogramas é o valor da massa. O valor da massa. Então, muito atento. O aluno está lendo lá a questão, o enunciado no Enem, no vestibular, o curso, o que ele estiver fazendo, muitos alunos se confundem. Quilogramas é a unidade da grandeza massa. Então, continuando. Diz a questão que um determinado astronauta tem a massa de 70 quilogramas. E ele quer saber o peso. Aí, vejam o que é o peso. Ele quer saber o peso desse astronauta na Terra. Na Terra, qual é o peso desse astronauta. E além disso, além de saber o peso da Terra, ele quer também que calcule o peso dele na Lua. O peso na Terra e o peso na Lua. Ah, professor, já identifiquei aqui. Essa primeira questão é uma questão do tipo, o primeiro caso de aplicação chamado força-peso. Ele quer calcular o peso, logo é uma questão sobre força-peso. Como é a fórmula da força-peso? A fórmula da força-peso é como? É a mesma fórmula de força. Força é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Só que aqui é força-peso. Ao invés de F, então é P. Força-peso é igual a massa, coloque massa, vezes aceleração. Só que no peso é a aceleração da gravidade. Então peso é igual a massa vezes gravidade. P igual a M vezes G. P igual a M vezes G. Pronto, essa é a fórmula. Ah, professor, mas veja. Quando ele quer na Terra, essa vai ser a gravidade da Terra. E quando ele quiser o peso na Lua, eu vou ter que saber a gravidade na Lua. Então a questão continua e ele vai e diz o seguinte: sabendo que a gravidade na Terra é igual a quanto? A gente já respondeu questões sobre ele. É aproximadamente 9,8. Mas aproxime para 10 metros por segundo ao quadrado. E a gravidade na Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vejam que na Lua é bem menor, certo? Ah, professor, então a questão é exatamente essa. Quer saber o peso do astronauta na Terra e o peso do astronauta na Lua. Então a gente não tem o que fazer. Nós temos a massa, temos a gravidade, a aceleração da gravidade em cada uma das situações e encontrar o peso em cada uma das situações. Ah, professor, vamos calcular logo o peso na Terra? Tá, eu quero peso. Então se eu quero peso, repete-se. Peso na Terra vai ser igual a massa. Quanto é a massa do astronauta? 70 quilogramas. Observação. Quais são as unidades? As unidades podem ser quilogramas, gramas. Vejam que aqui já está em quilogramas. Não precisa transformar. Ah, professor, se tivesse em gramas. Então fazer a transformação. Como é que se transforma de grama para quilograma? Do menor para o maior faz o que, professor? Divide. Divide por 1000. Divide por 1000. E do maior para o menor, multiplica por 1000. Então, professor, se eu tivesse com 70 quilogramas, querendo transformar para grama, eu vou multiplicar por 1000. Ou seja, 70 quilogramas são 70.000 gramas.
Ah, professor, se eu tivesse em gramas aqui, quisesse transformar para quilograma, dividia por 1000. Mas como a questão já dá quilograma, não precisa transformar nada. Então, gente, observem aí as unidades. As unidades são, a formulazinha do peso é o quê? P é igual a massa vezes gravidade. A gravidade, se é uma aceleração, sempre vai ser metros por segundo ao quadrado. A massa tem que ser dada em quilogramas. E o peso? O peso vai ser dado em quanto? Alguém sabe qual a unidade de peso? Então, eu vou colocar aqui, unidade abaixo de cada uma das grandezas. Né? A massa tem que ser dado sempre em quilogramas. A aceleração sempre tem que ser dado em metros por segundo ao quadrado. Em consequência da operação entre essas duas unidades, quilogramas e metros por segundo ao quadrado, eu vou ter a unidade de força. A unidade de força é dada em quê? Em homenagem a Newton. Ou seja, força é dado em newtons. Tantos newtons. Olha aqui, apareceu uma observação. Esse Nzão, N de forma, não pode confundir. Algumas vezes é usado para unidade de força, tantos newtons, em outros casos pode ser usado para força normal. Eita, professor, quando é que eu vou saber que esse N é força normal ou é unidade newtons de força? Aí isso você vai interpretar na situação. Então vamos lá, gente, vamos responder a questão para você entender. Ah, professor, eu quero saber a força-peso. Repete-se, se é o peso que eu quero, repete-se. Força-peso, peso vai ser igual. Massa, quanto é a massa? 70 kg. Vezes a gravidade. Ah, professor, eu quero na Terra. Então eu vou pegar o G da Terra. Quanto é o G da Terra? Aproximadamente, eu arredondo, né? A questão diz para arredondar, 10. Logo, eu encontro o valor do peso. O peso desse astronauta na Terra é de quanto? 700. 700 o quê, professor? Qual a unidade? Eita, se fosse eu saberia dizer que a unidade de força é dada em newtons. Mas peso não é um tipo de força? Força-peso? Logo, o peso desse astronauta é 700 newtons. 700 newtons. Olha aí, gente, observação importantíssima. Na nossa linguagem cotidiana, na nossa linguagem do dia a dia, de maneira informal, muitas vezes a gente confunde peso com massa. O camarada vai dizer, quanto é o seu peso? O meu peso é 70 kg. Cuidado, que de maneira formal, de maneira técnica, de maneira física, massa é dado em quilogramas. Então, o aluno está atento, a partir de hoje não vai dizer, né? Não, mas é a minha massa, não, é o meu peso. Tranquilo, isso é a sua linguagem cotidiana, né? A linguagem vulgar. Mas na física não pode confundir. Na física tem que estar atento. Quando você diz quilogramas, é a massa, não é o peso. O peso dele é de 70 kg. Está errado. 70 kg é a massa. O peso é uma força, logo tem que ser dado em newtons. Então, a partir de hoje, é dizer, o meu peso são 700 newtons. Aí alguém pode ser, 700 kg? Não, 700 newtons é a unidade de força. Então, encontramos aqui o valor do peso na Terra. Professor, e qual seria esse valor do peso na Lua? Então, observem que aqui, esse primeiro caso, a gente calculou para a Terra. Vamos calcular agora para a Lua. Como é que vai ser para a Lua? Professor, a mesma forma. Só que lá agora eu quero saber o peso na Lua. Olha aqui, o peso na Lua. Peso na Lua é quanto, professor? Interrogação. Repete-se. Peso na Lua vai ser igual. Massa, quanto é a massa dele? A massa dele é 70 kg. Vezes a gravidade. A gravidade é onde? A gravidade na Lua. Quanto é a gravidade na Lua? 1,6. Então observe que esse daqui foi o peso na Terra e esse daqui é o peso na Lua. O peso na Lua vai ser igual a massa vezes a gravidade na Lua. Pessoal, agora é só fazer as continhas. Peso na Lua, que é o que eu quero, repete, vai ser igual 70 vezes 1,6. Vamos usar esse zero aqui, olha, para dar uma casa. Ou seja, vai ficar 16 vezes 7. Dá quanto? 42, 4, 7, 11. 112. 112 o quê? 112 com a unidade de força? A unidade de força é dada em newtons. Dado em newtons. Então, 112 newtons. Olha aí a observação, gente, importantíssima. Pronto, finalizamos a questão. Observe que é uma questão extremamente simples. Veja, quanto é o peso do astronauta na Terra? 700 newtons. Quanto é o peso do astronauta na Lua? 112, ou seja, bem menor, bem menor. Professor, os pesos são diferentes? Os pesos são diferentes. Mas o que é igual? O que é igual é o quê? A massa. Observe que a massa do astronauta é 70 kg. Na Lua é 70 kg. Ou seja,
Não importa onde seja. Ah, é na Lua, é na Terra, em Júpiter, em Marte, não importa. E onde for a massa do objeto, a massa do corpo lá, do exemplo, da situação da massa do objeto, o objeto sempre tem a mesma massa, independente de onde ele esteja. O que muda é o que? O peso. É a força com que ele está sendo atraído para aquele corpo celeste. Na Terra, esse corpo, ele exerce sobre a superfície da Terra uma força de 700 newton. Já na Lua, esse corpo exerce sobre a superfície da Lua uma força de 112 newtons. Então, gente, está aí, essa é a primeira questão. Vamos agora para a segunda e última questão. A segunda questão, um enunciado bem simples também, vou colocar aqui só os dados. A segunda questão, ele diz o seguinte: observando um determinado objeto, lembrando, atenção, na maioria das vezes, a partir de agora, os objetos vão ser chamados de blocos. Observando um determinado bloco abaixo, sabendo que esse bloco tem uma certa massa, uma massa M, eu quero saber qual é a força normal sobre a superfície da Terra, isso é na Terra, qual vai ser a força normal desse objeto. A força normal desse objeto. Sabendo que a massa desse objeto é de 10 kg. 10 kg. Pronto, essa é a situação. Então, existe um objeto, um bloco, bloco sobre uma determinada superfície plana. Ele quer saber qual é a reação normal. Então, gente, primeiro ele quer que destaque, represente como é que vai estar a força normal, e depois ele quer que calcule. Então, logo de cara, gente, a partir de agora, a maioria das questões, quase todas as questões, vão ser desse tipo. Um determinado bloquinho, calcule a situação do bloco abaixo, observando o bloco abaixo. Então, a primeira coisa que você tem em mente é destacar os blocos, representar os blocos. Então, vamos para responder aqui com o pincel vermelho. Então, tá lá. Primeira coisa, destaquei o meu bloco, certo? Ah, professor, depois de destacar o bloco, vamos agora trabalhar enumeradamente, enumerando todos os casos. Qual é a primeira força que a gente trabalha? Força-peso. Força-peso aqui nesse bloco está atuando para onde? Força-peso atuando sempre para baixo, perpendicularmente, né, ó, apontando para baixo, para o centro da Terra. Força-peso para baixo. Essa força-peso, ela vai encontrar quem? Vai encontrar essa superfície aqui. Vai encontrar essa superfície, pode ser uma mesa, o chão, o que seja. Por sua vez, essa superfície, esse chão, reage. Então reage. Se é uma reação, a força é contrária, é oposta. Olha a reação, é oposta. Então, vamos lá. Por ser reação, segundo, por ser reação de superfície. E terceiro, formando 90 graus com a superfície. Se eu quiser prolongar aqui, ela vai ter 90 graus aqui com a superfície, 90 graus. Logo, isso daqui é a força normal. Força normal. Então, primeira questão, primeira coisa para responder da questão era destacar, representar a força normal. Já representamos. Enquanto que a força-peso está para baixo, a reação normal, nesse caso aqui, está para cima. Lembrando que nem sempre, não é sempre que a força normal é para cima. Às vezes é para cima, às vezes é para baixo, às vezes é para fora, para dentro, para frente. Certo? Então, vamos estar atento a esses casos. Então, a primeira coisa, destacamos. Ah, professor, e agora? Quanto é que vai ser esse valor? Observe que se a força normal é a reação da força-peso, logo elas são iguais. A força normal tem a mesma intensidade, o mesmo módulo. Observem a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? As três informações da força de reação. Por que três informações? Porque é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, tem que ter módulo, direção e sentido. Então, módulo, os módulos são iguais. A terceira lei de Newton diz que toda reação é de mesmo módulo, mesma direção vertical, peso vertical, a reação normal vertical, porém em sentidos opostos. Enquanto que o peso está para baixo, a reação normal está para cima. Ah, professor, eu quero calcular o valor. Se eu quero calcular o valor, o que diz a terceira lei de Newton com relação ao valor, aos módulos? São exatamente iguais. Ah, professor, para encontrar o valor de N, o valor da força normal, basta saber o valor da força-peso. Como é que eu calculo a força-peso aqui? Força-peso recai na primeira questão. Primeira questão diz o quê? Primeira situação, primeiro caso, primeira aplicação. Força-peso é o quê? Força-peso é igual a massa vezes gravidade. Ah, professor, o peso é o que eu quero. Vai ser igual a massa. Quanto é a massa desse objeto? 10. Vezes a gravidade. Ele disse que isso é na superfície da Terra. Vezes 10. Né? Ó, arredonda para 10 aqui, a gravidade na Terra, 10.
Logo, a força-peso é igual a 10 vezes 10, 100. 100 o quê? Qual o valor? Qual a unidade? 100 newtons. Ah, professor, se o peso são de 100 newtons, logo a reação normal tem quanto? A reação normal também vai ter 100 newtons. Então, gente, essas são as duas questões, os dois exemplos. Observe que são questões extremamente simples, casos bem simples, bem fáceis do aluno estar aí atento, estudando, se preparando para garantir, já que essas questões são extremamente simples. É isso aí, parabéns a todos que estão estudando, respondendo essas questões, boa sorte, bons estudos.